Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Live bem curtinha hoje, com um tema específico, porque depois a gente tem uma live no perfil dos amigos da Químio, né, às 20 horas. Então, vamos chamando o pessoal. Agora eu vou falar especificamente sobre um tema só, que vai ser o tema da biópsia líquida, né? Gerou um monte de discussão, um monte de dúvidas, alguns posts que foram publicados na mídia leiga e, né, com isso vieram muitas perguntas. Então, eu quero dar minha opinião para vocês, quero explicar um pouquinho sobre o assunto, que eu acho que num bate-papo rápido é mais fácil do que num post, porque é um tema que não é de fácil compreensão, menos na minha opinião. Então, vão mandando aviãozinho pro pessoal, vou esperar mais uns 2 minutinhos, porque essa live não vai ficar gravada, tá, pessoal? Eu vou deixar ela por 24 horas lá no YouTube só. Então essa não vai ficar gravada, tá bem? Depois, né, só lembrando, depois desse bate-papo, às 20, a gente entra ao vivo com o pessoal lá com a Gido, Amigos da Químio, que daí sim vai ser aquelas lives de 1 hora com convidados. Então vai ser só um bate-papo mais rapidinho, tá bom? Acho que a gente pode começar. Vamos só, então, para ficar todo mundo no mesmo barco, no mesmo assunto. O que nós vamos falar hoje? Hoje eu vou falar sobre a tal da biópsia líquida. O que é isso? O que nós já temos de dado? Já temos ela na prática clínica ou não temos? E termino explicando sobre essas postagens que saíram sobre o uso da biópsia líquida para detecção do câncer de mama. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é a tal da biópsia líquida? Tá? Isso nada mais é do que conseguir detectar células de câncer no sangue periférico. No mesmo sangue, né, da mesma forma em que a gente vai no laboratório coletar um exame para ver como é que está a glicose, como está o colesterol, está se desenvolvendo técnicas para conseguir detectar o câncer. Tá? É isso que é a biópsia líquida. Então, é a detecção do câncer a partir de sangue periférico. Como que é feito isso? É coletado uma quantidade de sangue, e que não é grande, tá? Em torno de 5 ml, simplesmente. É levado para o laboratório e, por meio de algumas técnicas, se visa detectar se nós temos DNA de câncer. A gente consegue no laboratório, com essas técnicas, saber se nós temos fragmentos circulando ali no sangue de células cancerígenas. Nós conseguimos diferenciar das células normais do corpo. Tá? Então, esse é o contexto da biópsia líquida. Ela já está na prática? Sim, ela já está na prática, e eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês aonde. Tá? Inclusive, nós temos aqui no Brasil. Essa é uma tecnologia que vem sendo muito desenvolvida. Eu realmente acredito que num futuro próximo nós vamos ter o uso dela com bastante frequência. Os valores eles estão diminuindo, está começando a ficar mais acessível. Tá? E inclusive no Congresso de Oncologia desse ano teve uma sessão só falando sobre a tal da biópsia líquida. Tá? Vamos lá, o que nós temos na prática sobre a biópsia líquida? Nós temos basicamente para pacientes com câncer de pulmão, que tiveram uma progressão da doença, que a gente sabe que tem câncer, então nós já sabemos que o paciente tem uma lesão suspeita, muitas vezes com biópsia confirmando, tá? Muitos dos pacientes já até fizeram tratamento e a doença cresceu, e a gente coleta sangue para buscar essas células do câncer e ver se tem uma mutação específica, alguma alteração específica. E isso a gente já consegue fazer na prática clínica. Muitos dos que estão aqui já fizeram, até umas 2 ou 3 pessoas me mandaram mensagem dizendo que já fizeram, e é verdade, a gente usa, tá? Mas específico para buscar mutações em câncer de pulmão. Nós não temos ainda o uso para fazer um diagnóstico de qualquer tipo de câncer. Doutor, eu quero ir lá no laboratório coletar sangue para ver se eu tenho algum câncer no corpo. Isso não existe, tá? Isso ainda não existe. Isso vai demorar um pouco mais de tempo e nem é isso que foi estudado nesse momento.
Tá? O que foi discutido no Congresso de Oncologia e que eu acho que é onde vai entrar num futuro próximo e eu realmente acho muito promissor. Você pegou pacientes que já tinham um diagnóstico de câncer e que foram operados. Se eu não estou muito enganado, eles pegaram pacientes com câncer de mama, são 2 estudos diferentes, tá? Não era no mesmo estudo. Um era com câncer de mama e um com câncer de intestino. E eu conheço alguns dados também para câncer de pele. Então, se pegava os pacientes, se tinha a doença e eles foram operados. O que a gente sabe quando a gente opera um paciente? Que boa parte das pessoas vão estar curadas depois da cirurgia, vai ter resolvido a situação. Porém, alguns desses pacientes, a doença vai voltar. Então, nós temos indicação de fazer tratamento para diminuir a chance da doença voltar. O que eles fizeram? Foi feita a cirurgia, foi feito o tratamento igual, mas se ficou acompanhando esses pacientes com base se era encontrado ou não esses fragmentos de DNA no sangue periférico antes de começar o tratamento. E o que a gente viu é que os pacientes que não tinham esses fragmentos de DNA, então que não tinha detecção do câncer depois da cirurgia, praticamente nenhum deles a doença voltou. Então o que serve para isso? Provavelmente, no futuro, nós vamos poder fazer o seguinte: operou, e agora? Vamos olhar se tem DNA circulando. Se não tiver, possivelmente a gente vai poder não fazer mais tratamento. É isso que eu vejo como o emprego mais próximo dessa questão da biópsia líquida. Tá? O estudo do câncer de mama não é isso. Tá? Não é isso que foi visto. Vou explicar para vocês o que foi o estudo. Então, é um estudo, na verdade, são 2 estudos que se complementam. Um deles é bem grande, com mais de 10 mil mulheres, tá? Em que 500 mulheres tinham câncer de mama já sabido. E 9.500 não tinham nenhuma alteração. Tá? Tinham mamografias, e as mamografias todas eram normais, não tinham nenhuma suspeita de ter câncer. Tá? E eles começaram a coletar células do sangue para avaliar se eles conseguiam diferenciar pelo sangue quais eram as mulheres que tinham câncer de mama e as que não tinham. O pesquisador ele não sabia do diagnóstico. As mulheres ganharam um número. Ele olhava lá, sangue número 1. Tem câncer ou não tem câncer? Olhando pelo sangue. Número 2, número 3, até o 10 mil. E eles foram depois bater, né, pegaram e viram qual foi o número de acerto. Porque já se sabia quem tinha e quem não tinha. E foi muito bom. Tá? E nas mulheres, quanto mais avançado era o câncer, maior a chance dessa detecção no sangue. Então, aquelas mulheres que tinham uma lesão muito inicial, que era chamado de estadio clínico 0, que é o câncer in situ, teve em torno de 70% de diagnóstico pelo sangue. Quem era estadio clínico 1, que daí já é um pouquinho maior, 89% se conseguiu diagnosticar pelo sangue. No 2, então que é um pouquinho maior ainda, tá? Esse muitas vezes já é palpável até a lesão, se conseguiu uma taxa de detecção de 95%. E para quem tinha uma doença bem grande, que era a 3 e a 4, todos se conseguiu detectar. Quando a gente compara esses dados com a mamografia, possivelmente esses números são melhores que a mamografia. Tá? Porque a mamografia também tem seus falsos. Tá? Então, uma coisa que foi certa, se conseguiu detectar, se conseguiu encontrar células de câncer no sangue, todas as mulheres tinham câncer. Então, o que a gente chama isso é de especificidade. Então, quão bom ele é para detectar, quando é positivo, quanto é verdadeiro, deu praticamente 100%. Tá? A grande questão é a seguinte: como é que esse teste entraria no local da mamografia? Vamos pensar um pouquinho. Eu faço esse teste, eu não estou fazendo a mamografia. Veio células de câncer de mama ali. Tá, e agora? Onde é que está esse câncer de mama? Eu vou ter que fazer a mamografia igual. Então eu não vejo ele como um grande substituto nesse momento. Eu vejo ele como um aliado. Né? Talvez, olha, isso sou eu imaginando, tá? Uma das possibilidades é a seguinte: fez uma mamografia,
deu aquele BIRADS 4 ou 5, que é a lesão suspeita. Vai lá e faz o exame de sangue e ele vindo negativo, talvez, olha o que eu estou usando, talvez a gente não precise biopsiar. Mas eu vejo os dois exames como um complemento e não eles agindo de uma forma separada. Sem contar que a gente está simplesmente avaliando um estudo feito pelos donos do teste. Nós precisamos aumentar agora, fazer esse estudo em larga escala para conseguir entender se realmente ele vai ser tão importante assim, tão bom assim. A outra questão é custo. Esse exame está sendo vendido já na Inglaterra, pelo que eu li na internet, em torno de perto de $1.000 ou 1.000 libras. Tá? Então é um valor absurdo perto de uma mamografia. Então, neste momento, eu não vejo a gente colocando esse tipo de teste na nossa prática clínica. Além disso, eu não vejo ele substituindo a mamografia nesse momento, e talvez nem no futuro próximo, porque eu acho que a gente vai precisar continuar fazendo a mamografia de qualquer forma. Talvez ele entre com uma possibilidade de evitar biópsia naquelas lesões em que a gente acha que é pouco provável, talvez o 4A, né, vindo negativo ali, um BIRADS 4, faz o exame de sangue vir negativo, a gente fica olhando, mas sou eu especulando, tá? Mas por isso que eu digo, não vejo esse exame entrando de uma forma breve na nossa prática clínica. Tá certo, pessoal? Então essas são as minhas colocações agora. Estou terminando por aqui e daqui a 8 minutinhos, às 20 horas, eu entro ao vivo com a Gi do Amigos da Quimio para a gente fazer um bate-papo mais longo, daí mais, eu sou o convidado dela hoje. Um abraço a todos e até daqui a pouquinho.